Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cripto Educa. Eu sou Nivaldo Santos e hoje vamos mergulhar em uma das questões mais cruciais dos nossos tempos. Há uma alta probabilidade de que enfrentemos uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque é assim que o cartel internacional de bancos centrais privados mantém o seu poder, continua rico e escraviza o mundo. Para entendermos o cenário atual, precisamos voltar 111 anos no tempo, até o dia 23 de dezembro de 1913. Nesse dia foi criado o terceiro banco central privado dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Mas o que é exatamente esse Federal Reserve? O Federal Reserve não é uma entidade federal, é completamente separado do governo e o mais irônico é que o Federal Reserve não possui nenhuma reserva. Ele é na verdade um banco central privado, parte de um cartel internacional de bancos centrais privados que manufaturam guerras e eliminam qualquer um que tente desmantelá-lo ou enfraquecê-lo. Pense nisso. Bancos centrais privados como o Federal Reserve têm iniciado guerras há séculos para impor seus sistemas bancários em outras nações. Até recentemente não tínhamos como escapar desse esquema corrupto e manipulado do dinheiro tradicional. Mas agora temos o Bitcoin. O Bitcoin está trazendo uma revolução sem sangue a um ritmo muito mais rápido que muitos de nós que estamos no mundo cripto achávamos que fosse possível. Para ilustrar a importância crucial da próxima década em termos de substituir o sistema financeiro global tradicional por um sistema aberto, descentralizado e transparente, vamos entender como chegamos até aqui. Vivemos em uma época em que não aprendemos sobre dinheiro na escola, somos alimentados com mentiras sobre a história e quase não temos tempo para fazer nada além de trabalhar, porque constantemente não temos dinheiro até para gastar com coisas básicas e ter uma boa liberdade. E tudo isso foi planejado dessa forma. Vamos explorar uma linha do tempo de eventos que levaram ao que está acontecendo agora, a destruição do sistema, a orquestrada do mundo como conhecemos pelos globalistas e os bancos centrais privados, começando com a Revolução Americana. Muito interessante, não é? Então, após a Revolução Americana, os fundadores e o primeiro governo dos Estados Unidos tomaram medidas para tentar evitar que outro banco central privado interferisse com o seu novo país e os seus cidadãos. E isto é louco, não é? Vejam só. Aqui está uma citação importante de Thomas Jefferson, basicamente prevendo a nossa situação atual séculos antes. Se o povo alguma vez permitir que o banco privado controle a emissão da sua moeda, primeiro pela inflação e depois pela deflação, os bancos privarão o povo de toda a propriedade até que seus filhos acordem sem teto no continente que os seus pais conquistaram. O poder da emissão deve ser retirado dos bancos e devolvido ao povo, a quem propriamente pertence. E aqui estamos. Muitas pessoas têm possuir propriedade, umas sem casa ou quase nada. Outra citação de John Adams, em uma carta para Thomas Jefferson. Todas as perplexidades, confusões e angústias do povo não surgem de defeitos da Constituição ou Confederação, nem da falta de honra ou virtude, mas tanto da pura ignorância sobre a natureza da moeda, crédito e circulação. E é exatamente por isso que este canal existe, para compartilhar vídeos educativos, espalhar conscientização sobre como o sistema financeiro tradicional funciona e sobre alternativas como Bitcoin e outros sistemas financeiros descentralizados e imutáveis baseados em blockchain para construirmos juntos um mundo melhor. Como é possível que os Estados Unidos tenha sido fundado com a intenção de manter os banqueiros centrais privados fora do governo e ainda assim estamos de volta ao ponto de partida? Bem, é muito simples. Os banqueiros são dedicados aos seus esquemas e a adquirir nossa riqueza. E eles sabem o quão fácil é corromper os líderes das nações. Mayer Hamilton Rothschild, o fundador da dinastia bancária Rothschild, que é referido como o pai fundador das finanças internacionais, disse desta forma, vamos seguir a citação dele: "Deixa-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importo com quem faz as leis." Um dos principais apoiadores de Rothschild foi Alexander Hamilton, que na verdade se casou com a família Rothschild. E através do seu relacionamento com Hamilton, eles conseguiram estabelecer um banco central privado chamado o primeiro Banco dos Estados Unidos, como forma de auxiliar a economia pós-guerra revolucionária, o que efetivamente deu aos Rothschild o controle sobre ofertas monetárias dos Estados Unidos. O Banco Central Privado foi fundado em 1791 e ao final da sua carta de 20 anos, os Estados Unidos estavam em ruínas, enquanto os banqueiros prosperavam. Então, quando o Congresso se recusou a renovar a carta devido ao seu fracasso total, em vez disso pretendia voltar à moeda baseada em valor emitido pelo Estado, onde as pessoas não pagavam juros dos banqueiros. O chefe do Banco Central Privado, Nathan Mayer Rothschild, ameaçou o governo dos Estados Unidos com uma guerra. O Congresso manteve a sua posição de não renovar a carta. E Rothschild tentou forçar o primeiro-ministro britânico na época, o Spencer Perceval, a iniciar uma guerra contra os Estados Unidos e retornar às colônias. Quando ele recusou ir à guerra, foi assassinado
Na verdade, ele foi o único primeiro-ministro britânico a ser assassinado no cargo. Naturalmente, seu substituto, Robert Bank Jackson, apoiou totalmente a guerra e Rothschild financiou com praticamente nenhum juro. Esta foi a Guerra de 1812, cujo objetivo era recolonizar os Estados Unidos, colocar os Estados Unidos em uma dívida tão grande que eles seriam forçados a aceitar um novo Banco Central privado, o que infelizmente acabou acontecendo. Assim, embora os Estados Unidos tenham vencido a guerra, o Congresso foi forçado a conceder uma nova carta para outro Banco Central privado, que emitia moeda pública e empréstimos com juros, chamado Segundo Banco dos Estados Unidos. Isso nos leva à próxima guerra iniciada pelos banqueiros, a Guerra Civil. Quando a Confederação se separou dos Estados Unidos, os bancos centrais privados ofereceram financiamento aos esforços dos presidentes como Abraham Lincoln para trazer ao Sul de volta a União, cobrando 30% dos juros. Lincoln respondeu dizendo que não libertaria nenhum escravo para escravizar as pessoas, aos banqueiros, e usou sua autoridade presidencial para emitir uma nova moeda governamental livre de juros, chamada Greenback. Os banqueiros retalharam enviando uma carta a todos os bancos dos Estados Unidos, estando-os a financiar a mídia mainstream da época, os jornais, para se oporem aos Greenback de Lincoln. Um trecho de Lincoln diz: "Tenho dois grandes inimigos, o Exército do Sul e a minha frente de banqueiros na retaguarda. Dos dois, a da minha retaguarda é a mais ameaçadora." E veja só, os banqueiros estavam na Europa a apoiar a Confederação para derrotar a União de Lincoln, onde a força da Grã-Bretanha realmente considerava atacar os Estados Unidos para ajudar a Confederação. No entanto, a Rússia os impediu com o César Alexander II autorizando a ajuda a Lincoln. Então, como já vimos ao longo da história, várias tentativas de assassinato foram feitas contra Lincoln, até que uma foi bem sucedida. Em 1881, após a vitória da União, Lincoln anunciou que continuaria emitindo greenbacks e então foi assassinado. Depois da sua morte, os greenbacks foram retirados de circulação e os Estados Unidos foram forçados a voltar às notas de bancos centrais privados com juros. Em seguida, temos o presidente James Garfield, eleito em 1880, que apoiava o controle do dinheiro pelo governo. Ele foi baleado em 1881 e morreu dias depois. Em 1896, o presidente William McKinley foi eleito, favorecendo moedas lastreadas em ouro. Mais uma vez, foi baleado em 1901, morrendo alguns dias depois. Isso nos leva a 1910, quando 6 homens dos mais ricos da América tiveram a reunião secreta organizada por JP Morgan em sua propriedade privada em Jekyll Island, onde a ideia do terceiro Banco Central Privado dos Estados Unidos realmente nasceu. Um detalhe curioso é a conspiração que havia 3 homens que estavam a caminho de JP Morgan para a criação do banco: John Astor, Isidore Straus e Benjamin Gagnon, que todos estavam a bordo do Titanic quando afundou. E JP Morgan recebeu o pagamento do seguro quando seu barco afundou. Agora estamos chegando à parte da linha do tempo que é mais relevante para nós hoje. Vamos lá. Após o naufrágio do Titanic, que possivelmente eliminou os únicos homens que estavam a caminho da criação do terceiro Banco Central Privado dos Estados Unidos em 1912. Um ano depois, o terceiro Banco Central Privado dos Estados Unidos foi criado durante o feriado de Natal de 1913, enquanto os membros do Congresso que o opunham lá estavam, em casa. Para empurrar isso, os banqueiros prometeram ao presidente Woodrow Wilson contribuições generosas para a sua campanha e que, se ele assassinasse a lei que ele próprio fez, eles decidiriam nomear o Banco Federal Reserve para parecer uma entidade quase governamental, quando na verdade não é uma entidade governamental, não é federal e não tem reservas. É um esquema de pirâmide de bancos centrais privados, um cartel. Outro fato interessante é que o Federal Reserve é isento de todos os impostos, exceto o imposto sobre propriedade. Brilhante. Nem 7 meses depois da criação do Federal Reserve, adivinha o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Não havia tal coisa como uma guerra mundial antes disso. Quando Hitler chega ao poder, a sua primeira avenida financeira foi, que já vimos ao longo das histórias, mudar o país para a sua própria moeda baseada em valor emitido pelo Estado, onde não precisavam emitir dinheiro emprestado aos bancos centrais privados em juros. E adivinha o que aconteceu? A economia da Alemanha rapidamente se recuperou e começou a prosperar. A mídia chamou isto de o milagre alemão. Mais uma vez, a Alemanha se tornou uma ameaça para a Grã-Bretanha e o seu sistema monetário estatal também foi uma ameaça aos bancos centrais privados. Caminhando para um fim da Segunda Guerra Mundial em 1944, as principais potências econômicas do mundo reuniram-se em Bretton Woods, onde criaram o Acordo de Bretton Woods para finanças internacionais. Isso fez com que
a libra esterlina perdesse o seu status de moeda de reserva mundial para o dólar americano e forçou outras nações a atrelar as suas moedas ao dólar americano sobre duas condições. O Federal Reserve não imprimirá excessivamente dólares americanos como meio de roubar bens e serviços de outros países em troca de desvalorização da moeda, como um imposto imperial. E o segundo foi que os dólares americanos seriam sempre conversíveis em ouro, no preço de 35 dólares por onça. As concessões do acordo de Bretton Woods nunca foram mantidas, porque o Federal Reserve é um banco central privado que não precisa responder ao governo dos Estados Unidos ou qualquer outro órgão governamental. Incrível, não é? Seguindo a nossa linha do tempo, temos o presidente John F. Kennedy. Ele entendeu a agenda dos bancos centrais privados e escreveu e assinou a Ordem Executiva 1110, que ordenava ao Tesouro dos Estados Unidos a emissão de uma nova moeda governamental chamada de United States Note. Essas notas foram criadas pelo governo dos Estados Unidos e respaldadas pelo estoque de prata mantidos pelo governo. Cerca de 4,5 bilhões de dólares foram colocados em circulação pública. 5 meses depois, Kennedy foi assassinado e todas as notas de State Notes foram retiradas de circulação, destruídas mesmo. Aqui está algo importante sobre a Ordem Executiva 1110 de Kennedy. Ela ainda estava em vigor, no entanto, nenhum presidente teve a coragem de tocá-la desde então. Será que isso é uma das razões pelas quais uma tentativa de assassinato foi feita contra Trump na sua campanha em 2024? Recordam-se? Deixem-me saber o que vocês acham sobre isso nos comentários. Voltando ao Federal Reserve que não cumpriu o acordo de Bretton Woods, coisa que já falamos aqui no canal, eventualmente outros países começaram a notar as grandes pilhas de dólares americanos que estavam acumulados em troca de bens e serviços reais, como no caso da França com o vinho e o queijo. Países ao redor do mundo começaram a exercer a sua opção sobre o acordo de Bretton Woods de trocar as notas de papéis por ouro. No entanto, como o Federal Reserve estava imprimindo dinheiro em excesso, o governo dos Estados Unidos não tinha ouro suficiente para resgatar todos os pedidos. Não é de se surpreender que, após o conflito da tempestade do deserto, quando o Iraque queria vender o seu petróleo em euros em vez de dólares americanos no início dos anos 2000, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob o pretexto de que Saddam Hussein tinha então armas nucleares que iria usar, quando na realidade fizeram isso apenas para que as transações de petróleo do Iraque que voltassem apenas do euro para o dólar. E quando a Líbia anunciou que venderia o seu petróleo apenas pela sua moeda comercial baseada no valor estatal, o dinar de ouro, os Estados Unidos invadiram a Líbia, mataram o seu líder, impuseram um banco central privado e colocaram o petróleo da Líbia de volta no mercado apenas por dólares americanos. Alguns dos e-mails de Hillary Clinton divulgados confirmam que a verdadeira razão pela qual os Estados Unidos invadiu a Líbia foi para combater a ameaça do dinar de ouro, que se tornava um rival do dólar americano no sistema de petróleo. O que podemos aprender com a história para entender o que pode estar acontecendo e quem se beneficia tanto do processo quanto do seu resultado? Como o ciclo continua, os bancos privados emitem moedas com juros, o que força os países e suas populações a se endividarem cada vez mais. Quando as pessoas e o governo param de pedir empréstimos, guerras são travadas, forçando todos a se endividarem mais para pagar as guerras. Depois disso, países e pessoas precisam pedir mais empréstimos para se reconstruir, recomeçar. Quando tudo está dito e feito, tudo permanece praticamente igual, exceto por mais pessoas mortas, e o processo se repete sempre. Na situação atual, a Terceira Guerra Mundial será uma tentativa de forçar o mundo a adotar uma moeda digital do dólar americano controlado por bancos centrais privados, onde eles podem ditar o que podemos e não podemos comprar, a quantidade de bens que podemos comprar e podemos, se realmente eles vão definir o que é que podemos comprar. Temos uma chance de reconstruir um mundo melhor juntos, das cinzas. Numa guerra mundial extremamente destrutiva, eu acredito que é possível. As coisas são muito diferentes agora, com a internet, acesso à informação, o jornalismo independente, pessoas se tornando curiosas, procurando respostas e espalhando conscientização. Se você gostou deste vídeo, não te esqueças de deixar o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião, suas dúvidas e até mesmo sugestões para os próximos conteúdos. E se ainda não estás inscrito no nosso canal, aproveita, vai lá, inscreva-te. Ipt out.